Então, estamos gravando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa mentoria de setembro. Hoje temos uma convidada especial para falar de recursos para provas de perito. E não só é uma perita criminal, que já é, para mim, mais que especial ter um perito criminal aqui falando com a gente, mas também é uma ex-mentorada nossa do MAPA. Desde quando tudo era mato, Nayá foi nossa mapinha lá na época da pandemia. E hoje é uma alegria recebê-la aqui como convidada, professora, já é professora do MAPA, né, da apostila de farmacologia, toxicologia, e hoje mais uma oportunidade de aprender um pouco mais com Nayá. Então seja bem-vinda, Nayá, a aula é sua, e pessoal, mandem as dúvidas aqui de vocês também no chat, que a gente está aqui também para auxiliar. E obrigada, Nayá, seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, Leilane. É sempre um prazer estar aqui. Como você falou, eu tô aqui desde que tudo isso aqui era mato. Eu vou pedir para vocês, pessoal, uma desculpa prévia, porque eu tô voltando de 12 horas de plantão, tá? Então, talvez eu dê umas sequeladas, assim, fale mais devagar. Precise retomar os raciocínios mais lentamente, mas vai dar certo, tá bom? Então, como a Leilane já me apresentou, eu sou Nayá Barbieri, eu sou farmacêutica, tá? Hoje eu vou falar sou perita criminal do estado da Bahia, sou ex-mapinha. Hoje tenho uma parceria muito bacana com o MAPA, eu faço a apostila de farmacologia e toxicologia. Para quem ainda não conhece a apostila, vale muito a pena conhecer, tá? Para mim é o melhor material que a gente tem no mercado desses assuntos. E não é só porque fui eu que fiz, tá? É, Hoje eu vou falar para vocês sobre recursos de redação. Então, essa é uma aula que eu preparei com muito carinho, porque eu sei que é uma etapa que às vezes a gente não pensa, né? A gente fica muito preocupado no fazer a prova teórica, fazer a prova objetiva, e aí a gente esquece quando vai fazer e agora, e o depois, né? Então, quando eu hoje então, para quem ainda não me conhece, eu passei já em 3 provas objetivas e discursivas para perito criminal, né? Eu passei no ITEP em 2021, passei na PCPB em 2022 e passei no DPT Bahia, que foi 2022 também, eu acho. Um ano desse aí. E aí, nesse meio tempo, eu compartilhei assim de uma situação que é muito comum para a maioria dos concurseiros, né? Que na verdade, eu terminei a minha graduação e eu fui direto para pós-graduação. Então, eu não tinha um emprego formal. Ou seja, o meu dinheiro era muito curto. Ele era um dinheiro assim muito dedicado a coisas muito específicas. Então, eu gastava mais com alguns materiais, aula de redação, por exemplo. Então, quando chegou na parte de recurso, eu tive que aprender a fazer sozinha. E aí, com essa experiência de aprender a fazer sozinha, eu fui vários concursos que eu passei, eu aprendi, acho que hoje, assim, não talvez um melhor recurso possível, mas o que eu vou trazer hoje para vocês é um roteirinho de como você pode fazer, coisas que você não deve fazer, e quando você se deparar na situação do recurso, algumas escolhas que a gente se depara, né? Então, o que é um recurso, né? O recurso vai ser a forma processual para você que está insatisfeito com o resultado, né? Chegar lá e falar assim: olha, banca, não gostei disso aqui que você fez, seja lá o que for isso aqui, né? Seja a correção da prova objetiva, da prova discursiva, qualquer etapa do concurso possível. Você pode fazer um recurso. Então, é uma parte do processo que você vira e fala assim: não gostei, quero que você reveja. Então, você vai pedir a revisão para a instância superior, que é a banca, e a partir disso, a banca vai dar uma resposta para você, né? Então, a gente tem alguns personagens na situação do recurso. Então, um recurso vai ser o meio processual, né, que você tem de recorrer a essa situação. A parte insatisfeita que está solicitando o recurso vai ser
você, o candidato. E aí, se você pode ser o candidato individual ou um grupo de candidatos, tá? E você tem a decisão e a instância superior. Quem faz a decisão é a banca, que é a instância superior. Então, o recurso ele é como se fosse uma reanálise. Aí, eu recebi algumas perguntas, né, de alunos que falaram assim: ah, eu tenho medo de fazer um recurso porque eu tenho medo da minha nota mudar, da minha nota aumentar, da minha nota diminuir. Aumentar não, aumentar é bom. Mas assim, é uma coisa que gera medo. Então, vamos desmistificar isso e entender que o recurso, na verdade, ele é um direito de todo candidato. E ele é um direito que a gente diz que é, como é que eu posso dizer? Ele vai ser respondido na parte administrativa. O que que é essa parte administrativa, né? Eu vou mandar, a banca tem lá a formalização de como deve ser feito esse recurso, e se eu continuar insatisfeito com a resposta que a banca me deu, só cabe a mim recorrer agora de forma judicial. Eu vou elaborando essas questões e a gente vai entendendo mais um pouco sobre essa questão do recurso, tá? Então, o que que eu vou trazer aqui para a gente hoje? Por que fazer um recurso? Por que fazer um recurso é importante, né? Qual é a real importância de você entrar com um recurso? Quando eu devo me preocupar em fazer recurso? É no pré-prova, é no pós-prova, é durante a prova? Vamos ver. O que fazer e o que não fazer, né? Então, a aplicação do recurso para cada caso, provas objetivas e provas discursivas, eu tentei dar essa pincelada. E como fazer? Eu trouxe alguns modelos básicos, uns exemplos para a gente discutir. Acho que vai ser bacana. À medida que eu for falando, vocês podem ir mandando mensagem no chat, que eu tô olhando, e aí vou respondendo quando for oportuno. Beleza? Bora lá. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou professora, né, de toxicologia e farmacologia e também trabalho com redação para provas de concurso. Eu geralmente trabalho com redações específicas, então, como eu sou farmacêutica, eu geralmente trabalho com redações que são da área de toxicologia, farmacologia, química analítica, biologia também, e recentemente eu fiz alguns temas de redação para antropologia forense. Eu tive apoio de uma colega minha que é antropologista, e foi, na verdade, um pedido de uma aluna muito especial, eu vou falar dela aqui nessa aula, que me fez chegar, aprofundar nessa questão da perícia, né? É uma área da perícia, antropologia, então tive que estudar aí, mas foi uma situação bem bacana. E de onde eu trago essa bagagem, né? Eu tenho 4 anos de experiência com formulação de recursos para provas objetivas e discursivas, e essa experiência me foi oportunizada por mais de 8 certames no cargo de perito criminal, né? Então, eu já trabalhei com bancas como IADES, Instituto OCP, a IDECAN. Então, hoje eu tenho a Sebrasp, eu tenho uma experiência, assim, que eu considero bem vasta nessa situação de conhecer bancas de concurso, principalmente na parte discursiva. Então, por que você deve fazer um recurso? Então, agora eu vou convencer vocês. Esse convencimento eu tentei trazer ele um pouco livre de opiniões pessoais, mas é meio difícil, tá? Porque por que que eu acho que fazer um recurso é importante, né? A Lidane me mandou algumas dúvidas que vocês tiveram, que mandaram no chat para ela. Então, qual é a importância real dos recursos em um concurso de alta concorrência, como os concursos de perito, tá? Vocês têm que entender um recurso, tanto de prova objetiva quanto de prova discursiva, como um trampolim, tá? Então, para quem já teve a experiência, por exemplo, de colocar o seu resultado pós-prova no De Olho na Vaga, né? E para quem não sabe, é um site que, quando você termina a sua prova, você vai lá e coloca o gabarito nesse site e ele vai alocando os candidatos que também estão preenchendo, se cadastrando nesse site. Então, quando entra o gabarito oficial, você já vai mudando de posição, né? Você troca, você sobe, você desce. E quando entra o gabarito pós-recurso, então, você vê uma diferença muito grande de algumas pessoas, né? Que ganham 10, 15 posições.
ou perdem, né? Então, o recurso, ele é uma oportunidade única de você mudar a posição em que você se encontra naquele concurso, tá? Então, vamos dizer o seguinte, vamos ilustrar. O que é esse trampolim? Digamos que antes do recurso, você acertou 50% da prova. E aí, esse 50%, acertar 50% da prova, representava estar na posição 100. E aí, depois do recurso, teve uma questão que você errou e que acabou sendo anulada. Então, você ganhou uma questão, né? Então, você foi de 50% de aproveitamento para 75%. Você aí ganhou 30 posições. Você foi de 100 para 70. Parece um número arbitrário, assim, 100, 70, mas a realidade é muito semelhante a isso. Quando a gente está falando principalmente de recurso de prova objetiva, a gente tem essa variação muito grande de posição, porque tem muitas questões que são anuladas, tem muitas questões que são troca de gabarito. Então, a tendência é que você tenha ali umas 3, 4 questões anuladas em uma prova, se a banca for boa. Se for uma banca, assim, mais bagunçada, eu acho que a prova que eu fui aprovada no DPT, ela foi uma prova bem polêmica. Eu acho que ela teve umas 6 questões anuladas. Isso é muita coisa para uma prova. E aí, a importância real é o seguinte: o recurso ele nunca vai prejudicar o candidato. Vamos fazer uma analogia aqui com o direito penal, né? O direito penal ele vai dizer, né, que in dúbio pro réu, ou seja, na dúvida vai ser favorecido o réu, e vai ser sempre em bonum partem, ou seja, o direito penal ele nunca vai atuar em malefício do réu. E a mesma coisa serve para os recursos. Assim, entrar com recurso não vai te prejudicar. Você não vai perder nota, tá? A gente vai discutir a questão de perder nota em provas objetivas e discursivas, tem essa diferença. Mas um recurso especificamente de discursiva, ele nunca vai entrar para te prejudicar. Vocês vão entender por que na objetiva tem essa pequena diferença que pode ser considerada prejudicar. Eu não considero, mas vamos discutir isso. Então, o recurso ele pode ser considerado uma estratégia de candidatos competitivos? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Saber fazer um recurso, como eu falei, é aproveitar o trampolim das posições. Então, eu trouxe 2 exemplos que aconteceram comigo, e lá na frente trouxe outros exemplos também. No ITEP, eu ganhei 12 posições pós-recurso da prova discursiva. Então, eu fui uma colocação fora das vagas, porque eram 6 vagas imediatas, eu estava em 12º, e 12º, eu sou meio ruim de matemática, gente. E eu pulei para o 2º lugar. Então, isso é muito importante. Você perceber que 12 posições é muito. Pós-discursiva é muito. E no DPT 2022, que foi a prova que hoje eu sou perita, para vocês verem, eu trouxe esse exemplo assim e eu quero que vocês guardem esse exemplo com muito amor no coração de vocês, porque eu estava reprovada nessa prova antes dos recursos da prova objetiva, porque eu não tinha acertado o mínimo necessário para ser aprovada, tá? Então a prova exigia que eu fizesse 50% da parte específica, eram 50 questões, 25, eu tinha que fazer 25, não é isso? É, 25 da prova específica, e só que foi uma prova impossível de difícil, e quem lembra dessa prova sabe que, assim, foi muito difícil mesmo, era uma prova não era específico para cargo, né?
ou era específico para o cargo, mas não tinha uma graduação específica, então tinha questões de engenharia, questões de matemática, e foi uma prova muito difícil para todo mundo. Então, muitas pessoas não acertaram o mínimo, mas depois dos recursos, eu fui para não só aprovada, como dentro das vagas imediatas. Então, eu quero que esse exemplo de reprovada para aprovada e dentro das vagas imediatas e hoje empossada, e eu fiz meu aniversário de perita, aniversário de 1 ano de perita esse final de semana. Então eu quero que vocês guardem esse exemplo para vocês entenderem qual que é a importância de você fazer um recurso em qualquer etapa que seja, tá? Então, dito isso, a minha opinião, vale sempre a pena recorrer ou existem alguns casos específicos em que eu devo entrar com recurso? E se o meu desempenho na prova não foi bom, vale a pena passar pelo processo de recurso? Então eu vou te dizer agora. Vale. Sempre vale a pena fazer um recurso. Por quê? Se você quer ser aprovado, se é isso que você quer, não fazer um recurso é você jogar fora essa oportunidade de você ganhar mais posições em um concurso. Então tenham isso em mente. Fazer recurso faz parte de fazer concurso, sempre. Então, se você tem uma oportunidade, não deixe de aproveitá-la. Então, você vai ter 2 oportunidades de fazer recurso. Uma é o período recursal administrativo. Então, você tem lá, a banca libera gabarito preliminar e abre a fase de recursos para depois liberar o gabarito definitivo. Então, esse é o período recursal administrativo, ele está previsto em edital. E é como se a banca falasse assim, ó, toma aqui de presente para você fazer um recurso e ganhar mais pontos, talvez. E se você usou esse período recursal administrativo e ainda se sente lesado, sente que a banca não foi justa com você de alguma forma, você pode, a qualquer momento, durante o desenvolver do certame, entrar com um recurso de forma judicial. Você vai entrar com ação, com advogado, mas isso implica em custo, tá? Você nunca vai entrar com ação com advogado de graça. Então, pensa nisso, que o período recursal administrativo, ele é de graça, tá? Então, se você pode aproveitar ele, aproveite. Sem falar que, só para fechar essa questão da forma judicial, sempre que você entra com um recurso judicial, ele é a última instância que você tem que entrar, né? E assim, são recursos que demoram muito de ser apreciados, tem pessoas que demoram de tomar posse, porque elas se tornam candidatas sub júdice. Então, a aprovação delas fica dependendo dessa. Independentemente se ela estiver dentro das vagas ou não, tá? Essa aprovação fica dependendo do aval da justiça. Então, na maioria das vezes, entrar com uma ação judicial tem que ser, assim, realmente a última opção possível, porque é uma coisa que vai dar muito trabalho. Então, sempre pense bem antes de entrar judicialmente. E aí eu trago um contraponto. Fazer recurso é muito bom, você pode ganhar pontos, mas fazer recurso é ter certeza de que seu erro vai ser corrigido? Não. Então, mesmo se o erro for muito óbvio, às vezes a gente olha uma coisa e fala assim, cara, isso aqui tá muito errado. Mesmo se muitas pessoas virarem e falarem, cara, isso aqui tá muito errado, mandarem a mesma solicitação de recurso, ainda é possível que a banca mantenha o erro dela. Ela pode fazer isso, é um direito dela. E aí, já tive questões em que o examinador copiou e colou trechos de livro e não achou, como ele fala? Não achou erro, copiou e colou errado, vamos dizer assim. E eu mandei, olha, cara, tá errado isso aí, tá lá na literatura, assim, assado. E eles falaram, não tá nada de errado, tá certo sim. Então, você ainda pode continuar lesado após esse recurso administrativo, mas, mesmo assim, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Leilane, fale. Isso é muito real. Tem provas que tem coisas com erros assim absurdos que não são corrigidos. E por isso que a gente fala que vocês, durante a prova, precisam ter essa malícia de não achar que uma questão absurdamente errada vai ser anulada. Às
vezes a pessoa vê lá a questão e fala, nossa, isso aqui vai ser anulado. Daí responde de qualquer jeito. Não, não vai responder de qualquer jeito, vai tentar acertar a questão, mesmo com um erro absurdo. Tipo, eu acertei uma questão assim no Paraná, e depois os recursos administrativos não foi anulada, era uma questão que estava claramente errada, e só depois o pessoal entrar lá na justiça, blá blá blá, que foi anulada. Mas eu consegui acertar a questão do gabarito do examinador, porque eu vi a questão, eu pensei, isso aqui está errado, mas eu acho que o examinador, na hora de elaborar, ele deve ter seguido tal raciocínio e tal, e mesmo estando errado, acho que a resposta é essa aqui, eu acertei a questão. Então, não fiquei dependendo de ser anulada. Uhum. Tem uma malícia na hora de fazer provas, porque Total. partir do pressuposto que a questão vai ser anulada e responder qualquer coisa. Tem que tentar acertar mesmo assim. Total. E assim, uma coisa que eu trago, não sei se eu botei aqui nos slides, mas é uma coisa que eu fiquei de falar para vocês, e aproveitando agora o gancho. Qual é a hora que você tem que pensar em fazer recurso? É durante a prova, você está fazendo a prova. E você vai olhar aquela questão e falar assim, essa questão está errada, tem alguma coisa esquisita nela. Então você pode não saber exatamente na hora da prova que a questão está necessariamente errada, mas você percebe que tem alguma coisa que está esquisita, ela está mal formulada. Então você vai sim fazer um asteriscozinho, botar, sabe, fazer uma anotação, porque é esse o momento que você tem que prestar atenção para você poder depois entrar com o recurso. Eu acho isso importante também a gente falar, porque fazer recurso também é estratégia de prova, tá, gente? Isso é, isso é uma questão importante. Então, vamos botar aí na cabecinha. O que você não deve fazer nunca, nunca, jamais, nunca. Não utilizar referência nos seus recursos, não deixar claro o que você está pleiteando no seu recurso e não justificar o porquê você está pleiteando aquilo. Eu vou trazer exemplos e vou destrinchar isso aqui para ficar mais claro, tá? Então, como você tem que fazer um recurso? Vamos lá? Quando é que eu sei que eu posso fazer um recurso? Né? Como é que eu consigo identificar se uma questão ela realmente tem margem para recurso e quais são as possibilidades de eu interpor um recurso? Então, como é que eu vou identificar se uma questão realmente tem margem para recurso? Você vai pegar a sua prova, que você é um concurseiro do mapa, você não é fuleiro, você vai chegar na sua casa, você vai ficar até o final da prova para levar o caderno, tá? Você vai levar o caderno de prova. Você vai chegar na sua casa, vai pegar o caderno de prova, vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar a prova que você fez. Por quê? Porque estudar a sua prova pós-prova é ali onde você vai saber questões que você errou, por que você errou, por que você vai acertar, vai contar tudo, analisar pontos que você pode melhorar, pontos que você pode piorar, que tá bom, não precisa fazer mais nada, e vai entender quais são as questões que são passíveis de entrar com recurso, porque você tá no momento mais calmo, você vai poder olhar isso com outros olhos que você olhou na prova. Só que você é esperto, você já na prova anotou, botou um asterisco lá nas questões que estavam esquisitas. E aí você já vai direto nelas, faz uma varredura inicial nessas questões que estavam estranhas e vai ver mesmo se elas estavam estranhas ou não. Então, para quem é experiente, para quem já fez muita prova, né, eu acho que o reconhecimento de uma questão que dá abertura para recurso ela é quase instantâneo. Raramente você experiente vai passar, porque às vezes fica muito óbvio. Você já fez muita questão, você já fez muita prova, mas às vezes não. Então por isso que eu digo, estuda a sua prova depois com calma, com carinho, lê as questões. É uma forma também de você estudar e não repetir os mesmos erros. Então a experiência, ela ajuda. Então uma forma de você perceber o que é uma questão que é passível de anulação é você pegar provas anteriores de concurso de perito e estudar também as questões que foram anuladas. Então, uma coisa que eu gostava muito de fazer era corrigir as questões que foram anuladas para elas ficarem corretas e identificar o motivo da anulação. Ela foi anulada porque tinha dois gabaritos, porque não tinha questão correta, porque diversos motivos. Então, identificar o motivo de uma anulação de uma questão
também é uma forma de você ficar mais esperto, para quando você chegar na sua prova, você falar, olha, tal prova fez isso, tal concurso teve isso, aquela questão que eu consertei, tipo a questão que eu estudei. Então, você vai fazendo essas ligações, isso é importante. Então, outra forma de você ter experiência para identificar uma questão que é passível de recurso é você criar intimidade com o momento de você fazer a prova. Então, quando eu falo aqui, estudar também as questões das provas anteriores que foram anuladas, é você pegar uma prova inteira de um concurso e estudar ela. E aí, usar ela como simulado. Pega, faz a prova inteira, vê como é. Eu acho isso muito importante. Eu acho que foi uma das coisas que eu fiz que me ajudaram muito. Então, hoje eu trago para vocês essa experiência, eu acredito que seja uma forma positiva de você estudar e, ao mesmo tempo, fazer um simulado, né? Quanto mais você treina, mais preparado você fica para o jogo, que é chegar lá no concurso, fazer a prova e brilhar. E também vai ficar mais safo, vamos dizer assim, para identificar o que é uma questão passível de anulação ou não. Então, beleza. Quais são as possibilidades de interpor recurso? Eu vou trazer para vocês um mantra do concurseiro. Quem não chora, não mama. Se você não faz recurso, você não vai ganhar ponto. Acabou. Se você não corre atrás, você não vai receber. Então, grava isso na sua cabecinha. Se você não fizer o recurso, você não vai ganhar ponto. Vá, porque vão fazer muito recurso. Você vai confiar no outro? Não vai, não. Vai lá e vamos fazer o seu recursinho. Então, as possibilidades de interpor um recurso, eu vou trazendo aqui e a gente vai discutindo, mas importante é a gente trazer como elaborar um recurso. E aí eu destrinchei ele um pouquinho para a gente discutir. Então, em questões objetivas, eu preciso sempre utilizar referências? Sim. Em questões discursivas também. Por quê? Porque as boas referências elas vão fortalecer o seu argumento. E aí, seu recurso, ele vai cada vez mais ganhando corpo e o questionamento, ele vai ser indiscutível, vai ser difícil de ser refutado, porque você falou, cara, não sou eu que estou dizendo isso, é a literatura de referência dessa área. Então, se você embasar o seu recurso, não em um achismo, mas em, talvez, conhecimentos que são axiomáticos, que são basais daquela área, o que o examinador pode fazer se não anular a sua questão, né? O que a gente está fazendo aqui? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, que é o seguinte, eu falo que você vai chegar lá e você vai fingir que você sabe. Porque se você fingir que você sabe, quem é que vai saber que você não sabe? Você tem que chegar lá confiante. Então, a construção do argumento, da objetiva, do recurso, ele tem que ser assim também. Você tem que falar para o examinador, cara, eu sei o que eu estou falando. Presta atenção, sabe? Você fez uma burrice aqui. Só que você vai dizer isso de uma forma elegante. Então, para dizer isso de uma forma elegante, você vai usar uma referência, tá? Então, eu preciso sempre utilizar referência, sim. Não existe recurso sem referência, tá? Gravado isso, quais referências eu vou usar? Então, uma questão de uma lei. Foi utilizada uma lei desatualizada, desconsiderou uma alteração legislativa, ele fez uma referência de uma lei errada. O recurso de questão que cita a lei, ele sempre precisa necessariamente citar a doutrina, a lei ou a jurisprudência em que foi criado essa em que ele usou na questão, tá? Então, onde é que eu vou achar essas referências jurídicas? Em portais de jurisprudência, como, por exemplo, o STF, o STJ, e eu gosto muito do Dizer do Direito. Eu não sei se ele anda atualizando, Leilani, ele anda atualizando, o Márcio, o Dizer do Direito. Desculpa, não entendi a pergunta. O Dizer do Direito, o Márcio anda atualizando com as últimas legislações Sim, e pronto. sim. Tem até o buscador que dá para assinar. Ai, que chique. É que tem tempo que eu não entro. Então, lá é muito bom. E aí, assim, hoje tem uma ferramenta que na minha época não tinha, que se chama IA. Então a gente fazia tudo na mão grande.
Então, você pode chegar na IA e perguntar assim, olha, preciso que você ache uma legislação referente a isso e preciso que você use uma legislação que esteja vigente. Então, uma forma de você identificar se a lei está atualizada ou se teve uma alteração, e você vai lá na lei seca olhar, é essa, essa tagzinha ali de vigência. Ela fica lá no topo da página, e aí você entra e vê quais são os artigos que estão vigentes ou não. Isso é importante. Então, você vai sempre nas suas referências, além de você citar, por exemplo, em caso de lei, em caso de legislação sanitária, você precisa citar a Anvisa, mas assim, não é citar de uma forma arbitrária, tá? Não é chegar lá e copiar uma referência qualquer e colocar, tá? Você vai sempre buscar as referências que são mais simples e universais, vamos dizer assim. Então, se eu tenho uma disciplina X, sei lá, farmacologia, que é a minha área, você vai procurar livros didáticos que são mais utilizados naquelas disciplinas. Por quê? Porque muito provavelmente é também o que o examinador usa. Então, existia uma época, por exemplo, que as questões elas eram baseadas muito no Hungandale. Mas outro livro que é muito utilizado é o Goodman. Então, tem vários livros, né? Livro de fisicoquímica, é o Atkins, livro de química analítica, é o Skug. Então, hoje você tem livros que são referência. Então, sempre procure citar esses livros, que são referência básica daquele assunto. E, se for uma questão de lei, você precisa citar o código onde está previsto essa lei, a lei seca. Então, se for um artigo do Código Penal, você tem que ir lá no Código Penal e copiar a referência do Código Penal. E aí, à medida que for necessário aprofundar o conteúdo, você vai citar referências mais complexas. Então, eu sei que muitos alunos aqui e muitos mapinhas fazem pós-graduação, estão no meio acadêmico. E eu sei que nosso vício do meio acadêmico é tudo querer citar um artigo. Mas aqui eu não acho que é produtivo a gente citar um artigo. Por quê? Porque não é muito raramente vai ser uma referência básica, uma referência de fácil acesso. Então, procura citar referências acadêmicas e artigos só quando for, assim, última instância, você realmente não achou nada que embasasse aquele fundamento em um livro. Já usei artigos para embasar recursos de questão discursiva. Eu tive uma questão discursiva no ITEP, que era um estudo de caso, e eu acho que era de morfina. Era um caso em que ele me dava uma paciente que estava sentindo tais coisas, e aí fez uso de antídoto, naloxona, e ele pedia qual era a droga que causava aqueles sintomas. E aí eu citei, expliquei, só que na correção, o espelho de redação, ele pedia uma coisa que não tinha nada a ver com o estudo de caso. Ele queria que eu citasse uma coisa que não estava no enunciado. E aí, na hora que eu fui elaborar esse meu discurso, ou meu recurso, desculpa, eu primeiro citei os livros e, à medida que eu fui aprofundando meu argumento, eu fui citando artigos. Então, vamos tentar, sempre que a gente for utilizar uma referência, escalonar ela de uma mais simples para uma mais complexa. Ah, Nayá, eu preciso botar 4, 5 referências? Não. Vocês vão ver nos exemplos que o mais simples funciona, tá? Para questões objetivas. Questões de cálculo, precisa demonstrar o cálculo? Precisa. E aí, entra aí uma questão muito difícil, que é como que eu vou demonstrar um cálculo? E os recursos, assim, grandíssima maioria das bancas que eu vi, eles não admitem anexo de foto. E
Mas a grande maioria também, não. Nenhum aceita foto e a maioria não aceita anexo de Word. E aí você fica assim, pô, como é que eu vou recorrer a um cálculo? Ah, a minha sugestão é, como tem bancas que pedem que você não anexe o arquivo, né? Você faça a inserção do texto diretamente no site, você pode colocar como se fosse em audiodescrição. Então você escreve, faz a sua equação no Word normal e depois pede para ele transcrever. Então ela vai ficar em audiodescrição. Nesse caso de cálculos, não necessariamente você precisa ter uma referência externa, porque o cálculo ele é autoexplicativo. A não ser que você esteja falando de alguma equação específica, alguma doutrina. Nesse caso de cálculo, eu acho que é possível avaliar, você colocar referência. Questão de português também. É uma coisa que. Português é autoexplicativo, né? Por que você vai colocar uma referência de português, teoricamente? Né? Todo mundo aqui fala português. Por que você vai usar uma referência? Então, eu tenho algumas alunas que gostam de referenciar a gramática para dizer que, tipo, tá na gramática, se vira aí para achar. Quando você for referenciar uma gramática, você precisa dizer que página você tirou. A mesma coisa para os outros livros. Mas na gramática especificamente, porque isso dá muito mais robustez para o seu recurso, sabe? Eu fui lá na gramática, procurei a linha e é isso aí. É nessa página aqui que você tem que ler. Porque vocês vão ver que erro de português, erro de gramática, é muito difícil de fazer recurso. Muito. Por quê? Porque é mais comum as bancas contratarem professor de redação de português para fazer correção de questão discursiva do que professores da área do conhecimento que ela está cobrando, né? Então, é muito difícil recorrer de erro de português. Eu já tive uma aluna que eu consegui recorrer a um erro de português, mas, se eu não me engano, era uma questão de grafia, porque a letra dela na questão discursiva tinha algum traço que parecia um acento ou era alguma coisa do gênero. E aí fica também o meu apelo a vocês para fazer uma letra bonita, porque vai te poupar trabalho de fazer esse tipo de recurso. Um recurso contra um erro de português, que na verdade não é um erro, é só uma disgrafia, né? Uma caligrafia feia, tá? Então, na prova objetiva, é melhor você elaborar um recurso sozinho ou procurar um auxílio especializado? Eu vou trazer então uma ponderação para a gente. Eu acho que depende. Eu nunca montei recursos, nunca paguei ninguém para fazer recurso para mim de prova objetiva. Então, eu recomendo muito você buscar grupos de candidatos que fizeram a mesma prova. Por quê? Porque a prova objetiva, o recurso ele não é individualizado. Então, como é que a gente vai pegar esse individualizado, né? Quanto mais pessoas entrarem com o mesmo recurso, maior vai ser a chance de deferimento desse recurso. Então, todo mundo fez a mesma prova. Se tem uma questão errada, ela está errada para todo mundo. E aí, não adianta. Se você errou essa questão, ou você acertou essa questão, se ela estiver muito errada, a probabilidade dela ser anulada é muito grande. Então, você pode ou perder o ponto, ou ganhar o ponto, né? No somatório aí. Então, você nunca perde o ponto, né? Você só deixa de somar. Porque uma questão que você acertou foi anulada, né? Você não ganha. Então, eu acredito que a melhor forma na prova objetiva é sempre você entrar com recursos em grupo. E isso me ajudou muito, por exemplo, na prova do DPT, que foi uma prova. Era uma prova
geral, né? Não era perito especializado, era perito generalista, vamos dizer assim. E aí tinha questões de engenharia, questões de física, umas questões muito difíceis, questão de cálculo, e eu não sabia fazer recurso dessas questões. Mas eu entrei num grupo que todo mundo estava fazendo questão, estava fazendo recurso. E aí a gente foi montando os recursos de acordo com o conhecimento de cada um. Então foi muito por conta disso que eu consegui, talvez, entrar com recurso para mais questões serem anuladas e eu consegui entrar na prova. Então, a minha dica é para vocês procurarem grupos de candidatos. O mapa faz essa, essa ponte para vocês compartilharem essas informações. E esse não é o momento de você ser egoísta numa prova, tá? Vocês vão ver qual é o momento de você ser egoísta. Esse aqui não é o momento de ser egoísta, porque tá todo mundo tentando passar. Depois que você entra no concurso, porque se você é aprovado na prova objetiva, você consegue, talvez, galgar muito mais pontos para você ir subindo de posições do que se você não conseguir entrar. Se você não conseguir entrar, beijo, vai estudar para a próxima. Então, a minha dica é essa. Quanto mais recursos na prova objetiva, melhor. Então, eu já elaborei recursos para questão objetiva, mas é um auxílio muito especializado. E auxílio especializado é sempre custoso. Então, você está disponível? Você está disposto a gastar esse dinheiro? Se sim, de boas, né? Então, mas se certifique de que realmente vale a pena. Eu acho que esses recursos de prova objetiva são recursos que são mais fáceis de fazer. Então, você pode procurar recurso para ambas as etapas. A questão é, você quer gastar com isso? Se você quer, de boas, tá? E aí, uma questão, né? A gente sabe que o tempo, ele é um recurso muito escasso. E como é que você não cai na armadilha de gastar muito tempo em recursos que você não vê uma chance real de deferimento? Tá. Eu, eu acho que você presumir que um recurso não tem chance real de deferimento é muito autossabotagem. Porque no pós-prova, você tem ali 2, 3 dias para você montar esses recursos, estudar a sua prova. Eu não recomendo fazer indicação antes da prova, porque o recurso você vai ver. Você vai ver na hora, você vai fazer a prova e você vai ver a necessidade de entrar com recurso. Então, eu acho que você não precisa esquentar muito a cabeça com isso, sabe? Eu acho que eu já mandei recursos de coisas muito absurdas. Só naquela vibe do quem não chora não mama, sabe? Você faz os recursos que você acha que realmente vão ser deferidos. E se você terminou eles, vai fazendo mais o quanto você consegue, o quanto você acha que pode ser feito. Então, é porque assim, o recurso da parte objetiva, ele é muito direto, ele é muito curto. Então, não é algo que demande muito tempo, sabe? À medida que você vai fazendo, você vai pegando experiência. Então, eu trouxe aqui esse exemplo da prova do DPT que eu falei. Então, ele me trouxe aqui essa questão, e aí ele falou: o que caracteriza uma mistura eutética e azeotrópica? E aí ele traz as características dessas misturas. Dessa mistura, que tem duas características, né? E aí, no meu recurso, eu trouxe assim, que o meu recurso, eu solicitei a anulação da questão, porque o comando do enunciado estava incompleto. Então, vamos voltar lá. Ele perguntou o que caracteriza essa mistura. E aí, eu trouxe a fundamentação. Então, por se tratar de duas características eutéticas que correspondem a isso,
e a zeotrópica, que corresponde a isso, a falta da palavra respectivamente induz o candidato a entender que o ponto de fusão e de ebulição fixos e constantes são atribuídos a ambas as características. Então, eu usei o português contra ele mesmo. E aí, vamos lá? Se você for ver agora, seu recurso ele tem que ter essas três coisinhas. Ele tem que ter o pleito, o que você está recursando, né? Vamos falar assim. O motivo de você estar entrando com esse recurso e a fundamentação do seu recurso. Então, o que é o seu pleito? Eu quero que anule essa questão. Então, prezado examinador solicita anulação. Beleza. Qual é o motivo de eu estar solicitando anulação? O motivo é devido ao comando no enunciado da questão estar incompleto. Beleza. E qual é a fundamentação? Trouxe aí a minha fundamentação. No final, eu concluo dessa forma e retomo o motivo. Pela falta do comando prejudicar o entendimento do candidato acerca do questionamento solicitado pela banca, reitero minha solicitação de anulação do quesito. Pronto. Acabou. Simples, fácil, direto, rápido. Você foi na literatura, pegou. Qual é a característica de eutética? Qual é a característica de azeotrópica? E olha a minha referência, o Atkins, que é o livro de Físico-Química. Coloquei o Atkins 2 vezes. Pronto. Então, referência simples, eu poderia ter colocado só um livro. E, assim, questão objetiva é muito difícil você entrar com um recurso mais complexo do que isso, de verdade, de coração. Os recursos, eles são assim. Então, a prova do DPT, ela trouxe uns textão assim, meu bizonho, e aí ele me dava, considerando os métodos de química analítica que podem ajudar a determinar elementos e compostos, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Então, ele falou sobre a análise titimétrica, falou as características. Falou da espectrofotometria, falou as características, espectrometria de emissão atômica, falou, espectroscopia de massa, e falou de método de raio-x. Beleza. O que foi que eu fiz? Então, eu solicitei a anulação, foi meu pleito. Por que eu solicitei? Porque tinha mais de uma alternativa incorreta, tendo o quesito solicitado apenas uma incorreta. Então, ele assinala a alternativa incorreta. Na prova, a gente só pode marcar uma opção. Na questão, tinha mais de uma alternativa incorreta. Então, eu trouxe explicando, trouxe o conceito de espectrometria, trouxe o conceito de espectroscopia e falei que, portanto, na alternativa D, que diz e copiei a alternativa, também está incorreta, uma vez que a detecção da razão entre a massa e a carga de elementos previamente ionizados e fragmentados refere-se à descrição da técnica de espectrometria e não espectroscopia. Essa troca de conceitos, portanto, acaba por tornar o item incorreto. Então, eu fui lá no SCUG, que é a referência, e tá aí. Usei 2 SCUGs, porque o SCUG de Fundamentos de Analítica, ele não trazia o conceito de uma forma muito clara e não incompleta, mas o SCUG de Princípios de Análise Instrumental trazia, então eu mesclei os dois. Então, fui lá no SCUG, peguei o que é o conceito de espectrometria, o que é o conceito de espectroscopia, e aí expliquei, olha, banca, tá errado, porque você inverteu os itens. E aí, dessa forma, aí eu reitero meu motivo, por haver mais de uma alternativa incorreta, tendo a banca solicitado apenas uma alternativa incorreta, reitero minha solicitação de anulação. Pronto. E aí eu trouxe aqui de brinde para vocês o meu modelo de fazer recurso de prova objetiva. Então, é prezado examinador, eu solicito o meu pleito. O meu pleito é o quê? Quero anular, quero alterar gabarito, quero o quê? Da questão tal, pelo motivo,
por não haver gabarito correto, por haver mais de um gabarito correto, por não haver mais de uma alternativa incorreta, conforme referência mais fundamentação. Você pode falar só da fundamentação também aí. E aí, dessa forma, reitero o meu motivo. E aí, reitero a solicitação de pleito. E aí, referência. Você precisa botar 15 referências? Não, você pode colocar uma só. Você pode colocar duas para reforçar, tipo assim, falaram 2 vezes disso. Pode. Então, esse modelinho aqui, ele é sucesso. Tem uma perguntinha no chat aqui, deixa eu abrir. Karine perguntou que é melhor solicitar alteração de gabarito ou anulação. Você só vai solicitar alteração de gabarito se tiver outra opção correta. Se ele estiver pedindo o gabarito correto. Se o erro for denunciado, vai ser muito difícil você conseguir solicitar alteração de gabarito. Então, a forma mais comum da questão vir errada é você conseguir solicitar anulação. Se ela tiver dois, não tem como, sabe? Só se realmente tiver uma opção correta e não for a que a banca sinalizou, aí você solicita alteração. Mas isso é muito difícil de acontecer. Eu nem lembro se eu já vi isso acontecer em algum momento. Acho que. Mas acontece. A forma mais comum é a questão ser anulada mesmo, tá? Porque depende da forma como ela foi formulada. Agora você tem que entender qual é o erro da questão, né? Então, qual era o erro aqui? Nessa aqui. O erro dessa aqui é que faltou um comando da questão que deixava claro o que ele queria. E aqui ele me trouxe ele pedia uma alternativa incorreta e ele me trouxe duas incorretas. Então não tem como eu marcar duas, né? Então vai depender da formulação da questão. A Agatha falou que a prova da PF a Sebrasp alterou. Mas a prova da PF, ela não é de múltipla escolha. A prova da PF é certo e errado. Nesse caso, é mais comum você ter alteração de gabarito. Porque você só tem duas opções, ou tá certo ou tá errado. Né? Numa prova de múltipla escolha, é difícil disso acontecer, de você ter alteração de gabarito. Então, o que vocês têm que levar em consideração na hora de avaliar a questão é o que a questão está perguntando, né? A Banco Deccan é campeão de erros em questões, sempre muitas questões anuladas. Pois é, essa prova aqui do DPT teve muitas questões anuladas. E eu acho que a prova da PFOS também, que foi Deccan, teve bastante questão anulada também. E aí você fica safo também, né? E o safo que eu digo é ficar esperto. Você é um concurseiro, eu falo isso para todos, tá? Você agora é um concurseiro nato. Você nasceu para isso, você vai brilhar na prova. Então, você vai começando a ficar esperto. Essa banca tem a tendência de fazer isso, essa banca tem a tendência de fazer aquele outro, né? Então, à medida que a gente for fazendo prova, por isso que você tem que pegar a prova inteira, porque quando a gente vai lá no que concursos, no Tec Concurso, nem sei mais como é que faz, se o pessoal ainda usa essas plataformas, na minha época eu usava, eu filtrava só a questão que não foi anulada. Tipo, mandava excluir questão anulada, ou errada, um negócio desse. Mas quando você pega a prova, eu gostava de pegar provas que foram aplicadas anteriormente. Quando você pega a prova, tá lá também, no corpo da prova, a questão que foi anulada. Então, no seu simulado, tá lá essa questão que foi anulada. Então, você começa a ficar esperto, sabe? Por que essa questão foi anulada? Então, levem isso pro coração de vocês e façam isso no próximo simulado de vocês, tá? Então, alguém aí tem alguma dúvida, quer discutir mais sobre questão objetiva? Porque eu vou passar para a parte de discursiva e eu queria só reforçar que se você tem quais são as situações em que você vai entrar com recurso, vai ser muito nessas situações assim, tá?
você vê que tá faltando uma palavrinha ali. Essa questão aqui foi na malícia, se você perceber. É, ele me deu dois tipos de mistura, né? E pediu as características dela. Mas ele não disse respectivamente, né? Aqui foi na malícia. Então vocês têm que ter essa malícia de perceber isso, que ele precisa isolar o que ele quer. E aqui essa questão eu já acho um pouco mais difícil de você recorrer, porque você tem que saber o conceito. Mas aí, como vocês são espertos, vocês sabem, ela se torna fácil. Porque não é espectroscopia de massa, é espectrometria. Ninguém, ninguém nunca ouviu falar em espectroscopia de massa. E aí você já fica assim, ué, tá esquisito isso. E aí você vai lá no livro e olha, por isso que é espectrometria e não espectroscopia. Então, são essas pequenas coisinhas, o recurso está no detalhe. Só que o detalhe, ele não é um detalhe para quem estuda, quem tá fazendo a prova ali concentrado, sabe? Eu espero, na verdade, que agora, quando vocês estiverem fazendo questão objetiva, vocês olhem com mais malícia, principalmente simulado, pegue as provas que vocês já fizeram, estudar elas. Eu espero ter girado umas chavinhas. Alguém tem alguma dúvida de questão objetiva? Quer discutir? Quer dar uma dica? Quer reclamar alguma coisa? Quer perguntar? Choramingar? Falar mal da banca? Que eu vou passar para a parte discursiva. Ó, a Agatha falou, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer as anuladas. Amei. É, pois é, tem que fazer, porque vai chegar na sua prova, você tem que fazer as questões que foram anuladas, né? Então, ninguém se manifestou, eu vou continuar, tá? Vamos lá. Então, as questões discursivas, elas são muito mais difíceis, tá? Por quê? Porque a gente passou da prova objetiva. A gente passou da prova objetiva, passou daquele gargalo grande, e a gente chegou na prova discursiva. As provas discursivas, elas tendem a ser um trampolim muito maior de posições. E é, elas são provas mais complexas de se fazer recurso, e eu acho que é um recurso que as pessoas às vezes ficam com tanto medo de não fazer um recurso bom, de confiar uma pessoa para fazer o seu recurso, que eu vejo na minha época, tipo assim, 4 anos atrás. Eu tive colegas que pagaram mais de R$ 1.000 num recurso e ganharam 1/10, não mudaram uma posição. Não tem nada a ver isso, tá? O dinheiro não tem nada a ver com a quantidade de posições que você vai mudar, tá? Quanto você paga no recurso, não tem nada a ver. Mas é algo a se pensar, porque eu acho que para uma pessoa que está estudando para um concurso, R$ 1.000 é muito dinheiro. E eu vejo que essa questão de recurso de discursiva se tornou muito caça-níquel, sabe? O pessoal gosta de cobrar um valor fixo, fazer um recurso de qualquer jeito, e esse valor fixo é muito alto. Vamos destrinchar uns pontos aqui importantes para vocês perderem o medo de vocês fazerem os recursos de vocês, tá? Eu acho isso importante. Vamos desenvolver a autonomia é importante. Então, eu trouxe esses tópicos aqui para a gente discutir, mas vocês podem falar, intervir, tirar dúvida quando vocês quiserem, tá? Então, como é feita a correção da discursiva e onde pode haver um erro passível de recurso? Como é feito a correção da discursiva? Será que ele vai lá e faz assim, eu acho que essa nota aqui é 10. Ele joga para cima a prova. O que cai em cima da mesa é 10 e o que cai no chão é 8. Eu tinha uma professora na faculdade que fazia isso, tá? Então, no edital, tem dizendo como é feita a correção da discursiva. Oh, meu Deus. Aí é nessa hora que vocês lembram da aula da Leilane lá, falando assim, nossa, vocês leram o edital, gente? Que eu sei que ela faz umas aulas destrinchando o edital. Mas você tem que ler o edital na íntegra. Vai lá e leia o edital, tá? Leia em todas as fases.
o erro passível de recurso depende de quais são os critérios que a banca adotou de correção. Então, vamos lá. Esse aqui é o edital da PF. Foi o último edital que eu trabalhei em cima dele. O edital para perito criminal federal. E ele traz essas regras simples. Ele me diz aqui, ó, a pontuação máxima vai ser valor de 20. O candidato que não devolver o documento de texto definitivo vai ter a prova anulada. A avaliação do domínio da modalidade escrita vai totalizar o número de erros. Que erros são esses? Natureza gramatical, tais como grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular. Grafia. Você está escrevendo bonito? Você está fazendo a letra bonita? Olá, viu? Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local. Ah, Nayá, mas pelo amor de Deus, você acha que alguém vai escrever fora do quadradinho? Vai. Sempre tem alguém. Se tá escrito, você já viu aquele meme, se tem placa porque tem história? É isso aqui. Tem que botar no edital isso, porque as pessoas fazem essas coisas, tá? E ele me diz aqui como que vai ser calculada a minha nota. Ele fala que a nota vai ser calculada com essa fórmula. E ele me deu a fórmula. E aí ele disse, se você tiver NPD menor que zero, igual a zero, você vai ter nota zero. No caso de fuga ao tema, de não haver texto, existência de marca identificadora na prova, o candidato receberá nota igual a zero. Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver na nota final igual ou superior a 10 pontos. Ele me deu aqui. Você não queria como é feita a correção da discursiva? Tá aqui. Ah, não acredito que você veio aqui para trazer edital para mim ler. Mas é isso aí. Mas o que que isso quer dizer? O que que eu vou fazer com isso? Eu só vou usar isso na hora de fazer recurso? Não. Você vai chegar na sua prova, no seu simulado, porque você é aluno do mapa, você está fazendo simulado de redação. Então, você vai pegar lá no seu simulado e vai lembrar no seu simulado que são esses os fatores que você tem que se atentar. Que na hora de corrigir a sua discursiva, você tem que olhar isso aí. E se você souber como corrigir a sua discursiva, você pode recorrer. Desculpa. Então, como é que é feita a correção da discursiva? Como identificar se a nota foi injusta ou se eu só não atingi o esperado? Como fazer um recurso se a banca não deixa explícito que foi considerado um erro? Lê o edital. Ó, ele fala aqui para mim. Quais são os aspectos do domínio do conteúdo, número de erros, total de linhas escritas. Tudo isso vai compor a nota. E como a gente faz recurso em prova discursiva, a gente avalia os fatores que compõem a nota, tá? Então, como é que eu vou identificar se a nota foi injusta ou se eu só não atingi o esperado? Ah, sua redação foi ruim. Ela foi ruim. Ela não tirou a nota boa porque ela foi ruim. Ou a banca foi injusta, ela estava boa, dava para recorrer. Você vai avaliar de uma forma objetiva. Objetiva. Sim ou não? Seu texto ele conseguiu responder todos os comandos da questão? Ah, principalmente questão da PF. Vamos usar um exemplo bom, né? Porque a Sebrasp ela tende a fazer umas provas organizadas. Mas a maioria das redações também é assim. Ela pede um comando e pede várias perguntas. Você respondeu todas as perguntas do comando? Se você acha que foi respondido todas, e você consegue identificar em que linha foi respondida, e se você, mesmo que você tenha respondido de forma parcial, tá? Mas só de você ter respondido, tá ok. Marca um okzinho nesse item. Você atendeu todos os critérios da discursiva. Ah, Maia, que critérios? O que tá lá no edital. Você contou o seu número de erros? Você consegue identificar os erros? Você consegue identificar se você teve domínio do conteúdo? Porque assim, como é que você faz isso? A banca te dá um espelho de correção, né? Você vai pegar esse espelho e vai comparar com a sua redação.
É assim que se faz recurso. E se você pagar para alguém fazer, a pessoa vai fazer a mesma coisa. Ela vai pegar os comandos da questão, vai ver. Você respondeu os comandos? Respondeu. Você vai atender os critérios? Atendeu. Se você atender os critérios e respondeu todos os comandos, você pode ser. A sua redação ela pode ser passível de majoração de nota, sempre. Sempre. Por quê? O que, que você vai argumentar? Você vai falar: olha, tá aqui, tá nessa linha. Você não viu que tava? Você não acha que tá respondendo? Eu acho que tá respondendo, porque conforme a literatura, eu tô dizendo isso. Gente, recurso é assim. Então, você vai identificar se a nota foi injusta ou se você não atingiu o esperado, basicamente olhando como é a fórmula. Qual é a fórmula da sua prova discursiva? Então, ele me dá essa fórmula aqui. Toda prova que tem redação tem no edital dizendo como se calcula a nota da prova discursiva. Todo, todo, todo. Não tem nenhum búzios forenses aqui, não, que, mãe de Ná, acho que a nota é essa. Ele vai te dizer como ele vai calcular a nota da sua prova discursiva. E você precisa saber isso. Por quê? Porque você tem que jogar o jogo de acordo com as regras. E quem dita as regras é a banca. A banca vai te dizer. E, assim, gente, na hora do recurso de questão discursiva, não tem milagre certo. Se você não respondeu, você pode entrar com o recurso que for. O máximo que você ganha é 1 décimo, 2 décimos. Ah, Nayá, mas 1 décimo, 2 décimos é bom. É. Mas, por exemplo, eu já tive aluna que já ganhou mais de 1,5 ponto por erro da banca mesmo. Eu já ganhei mais de 1,5 ponto por causa de erro de banca. Então, assim, você tem que pegar essa esse escopo de correção e guardar no seu coração, porque eu sei que vocês são bons alunos e vocês vão passar da parte objetiva. A peneira real é a parte objetiva. Depois você vai só ganhar posição. E acredite, uma ou duas posições em um certame concorrido, como um certame de perito criminal, é muita coisa. Então, antes de você pensar, como é que eu faço um recurso, pense em como fazer uma boa redação. Mas beleza, não fiz uma boa redação. Beleza. Como é que eu vou fazer um recurso se a banca não deixa explícito que foi considerado um erro? Acontece. Então, muitas vezes você só recebe a nota, recebe um espelho de correção ali que está muito vago, né? Para mim, esse é o recurso que mais dá trabalho, porque da mesma forma que a banca fez búzios forenses com você, você vai ter que fazer búzios forenses com a banca. O que é búzios forenses? Eu fico brincando. Fazer búzios é você adivinhar, gente. Então, você vai ter que adivinhar. A banca botou lá, então ela se vira, você vai ter que se virar. Então, você vai ter que citar todos os critérios de avaliação de correção. Se ela não te diz qual foi o critério que ela teve, que ela descontou. E vai ter que justificar por que esses critérios foram atendidos. Então, se você vai ter que correlacionar lá no edital, você viu, por exemplo, que teve grafia. Você vai ter que dizer, não teve nenhum erro de grafia, não sei o quê, blá blá blá. Vai ter que. É assim, juro por Deus que é assim. Então, ele falou assim: você devia ter citado. Putz, que prova foi? Eu acho que foi Pernambuco, que teve uma discursiva com PCR que descontou um monte de ponto do pessoal, porque ele queria que mencionasse não sei o quê. Enfim, ele botou uma questão fácil. Eu acho que foi Pernambuco, sim. Botou uma questão fácil e começou a tirar ponto da galera para poder puxar para baixo. Porque se todo mundo tirar um notão, dificulta o concurso, né? A banca às vezes faz isso. Eu acho que foi Pernambuco que teve uma. Acho que foi sim. E aí eu tive uma aluna que ela respondeu tudo. Todos os critérios foram atendidos. Como é que você faz um recurso com isso? Aí você vai lá, copia o enunciado. Olha, o enunciado pediu para você mencionar que o PCR era uma técnica que
qual era a aplicação do PCR? Aí você vai e fala assim: olha, a pergunta tal foi respondida nas linhas tais, tais e tais, nas quais o candidato fala. Ah, o PCR é uma técnica assim, assim, assado, não sei o quê, blá, blá, blá. Você tem que citar, escrever mesmo o que você escreveu e citar a linha. É assim que se faz recurso para discursivo. E aí você vai dizer, logo, não há de se falar em descontos de pontos, de pontuação, porque o candidato atendeu todos os critérios solicitados pela banca. Você vai mostrar, olha, você tirou meu ponto aqui por esse motivo, mas eu falei o que você me pediu, tá vendo? Eu falei aonde? Aqui, ó, na linha tal, tal e tal. Então, mesmo a correção não sendo explícita, você vai precisar argumentar que você atingiu os critérios que estavam no edital, né? Os critérios, eles vêm explícitos no edital para você, então ele vem assim, né? Cadê? Ele vem te falando que são erros de natureza gramatical, grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular. Mas e o resto? O que é domínio de conteúdo? Sei lá. Não sei mesmo, porque ele não me disse. Então, você vai. Opa, passei mais. Passei demais. Então, você vai precisar argumentar. Ah, eu tenho domínio no conteúdo, sim. É um recurso difícil? É. É impossível? Não. Assim, o mesmo vai valer se você tiver um recurso para. Se você tiver critérios de correção mais subjetivos. Então, tem alguns editais que eles falam assim: ah, o candidato foi claro ao argumentar sobre o tema. Ah, teve fuga do tema. Candidato abordou de maneira parcial. Teve uma prova, e vou falar logo a banca, foi a IADES. Espero muito que a próxima prova da PCDF não venha a IADES, porque foi a prova de Goiás. Cara, eu fiz uns recursos para essa prova e foi muito difícil, muito, porque ele trazia esses critérios mais subjetivos, assim, ele não explicava exatamente o que ele queria e saiu só descontando ponto. E aí, como é que você monta um recurso para isso? Sabe? É realmente muito difícil. Esse não é um recurso fácil. Então, eu acho que esse recurso de questão discursiva, ele não é impossível, mas ele se torna mais fácil à medida que você vai entendendo que ele vai ser baseado no edital. E que o seu corretor de discursiva, ele não sabe, ele vai usar o espelho de correção. Porque esses corretores de discursiva, eles geralmente, assim, 99,9% das vezes, eles são leigos no assunto da redação. Eles são professores de redação. Então, eles vão usar o espelho da discursiva. Então, por isso que é importante você saber palavras-chave de um tema, você saber qual é a estrutura de um texto. Então, essas coisas vão amadurecendo, tá? Vocês precisam amadurecer à medida que vocês vão fazendo prova. Eu tenho critérios que podem ser irrecorríveis, tenho critérios que são mais fáceis, mais difíceis. Tem uma regra para qual critério eu vou recorrer? Não tenho, tá? Todo critério de avaliação adotado pela banca, ele pode ser passível de recurso. E aí, eu trouxe algumas dicas para você avaliar. Se ele está te dizendo que o conteúdo tá pouco, você vai utilizar referências que nem você fez lá na prova objetiva. Mas você vai correlacionar, ó. Na referência tal, ele fala isso, que PCR é uma técnica assim. Conforme o comando da questão, percebe-se que o candidato atingiu o, o critério adotado, porque na linha tal, ele falou de acordo com a literatura de referência. Tipo isso, tá? Tô construindo agora com vocês. Se atentar à questão de estrutura. Você está dividindo seu texto em introdução, dois desenvolvimentos e um conclusão?
É regra usar 2 parágrafos de desenvolvimento? Não. É interessante visualmente? Sim. Por isso que a estrutura é importante. Então, se faça perguntas. Seu texto ele vai atender, ele está atendendo os requisitos de uma redação argumentativa, de uma redação dissertativa? Então, se eu não me engano, essa prova da IADES, ela era argumentativa. E ela pedia, por exemplo, intervenção, como se fosse a prova do Enem, sabe? O que é meio sem sentido. Se você for analisar, assim, num contexto de uma redação específica para perícia, sei lá, enfim. Mas estava no edital. Você tinha que ter estudado para isso, você tinha que ter treinado para isso. Você tem que saber como é uma redação argumentativa, você tem que saber como é uma redação dissertativa. Ai, o candidato não atingiu o ponto de estrutura. Olha, referente à estrutura, o candidato atendeu a todos os critérios adotados pela banca, porque o texto apresenta características de redação argumentativa, conforme observado nas linhas tais, tais e tais, porque, segundo a gramática tal, um texto argumentativo refere-se a uma construção X, e dentro dessa construção você precisa ter aspectos Y, que podem ser vistos na linha 2, 3 e 4. É assim. Seu texto ele tá com a divisão correta de parágrafos, que nem eu falei? Seu texto tem conectivos interparágrafos e intraparágrafos para você fazer conexões lógicas, para ele ter coesão e coerência. Isso é um critério muito adotado por banca de concurso, tá? Avaliar se o texto tem coesão e coerência. E aí eu sei que tem muito professor de redação que não é professor de redação, mas dá aula de professor de redação e fala assim: ah, você tem que responder e não precisa fazer lógica entre uma linha e outra, só vai respondendo. Tipo, eles indicam você a responder direto e não utilizar conectivos inter e intraparágrafos. E isso é um puta tiro no pé. Porque você perde coesão e você perde coerência. Se você perde coesão e coerência, esse aspecto aqui, por exemplo, de morfossintaxe, já era, cara. Só um minuto, Edmar, que eu já olho o que você falou, tá? Deixa eu concluir meu raciocínio. Então, outro ponto para você chegar e avaliar. Se a nota, o somatório está correto, deu tudo certinho, isso é importante, porque pode ser que eles somaram errado, viu? Já aconteceu isso. E aí é o que eu falei, erros de gramática. Geralmente os erros que são indicados, eles são erros muito grosseiros. Então eu já peguei redação de alunos meus que tinham erros de gramática que não foram descontados, principalmente vírgula, tá? Então você tem que dar sorte. Mas ainda assim é um item muito difícil de recorrer. Então, quais são os erros que eu recomendo evitar fazer? Porque é irrecorrível isso aí, não tem o que fazer, fica um negócio gritante. Ausência de paralelismo sintático e colocação pronominal. Então, treinar isso nas redações, porque isso aqui não tem o que recorrer. Não tem. É gritante o erro, não tem o que recorrer. Mas, de forma geral, gramática é difícil de recorrer. Deixa eu ver o Edmar. Peraí, que ele falou comigo. Na sua opinião, se a banca, por exemplo, só der o tema, mas não der os tópicos a serem desenvolvidos na argumentação, pode ficar mais subjetiva a correção? Fica. Eu acho que sim. Mas é muito difícil acontecer isso da banca só dar tema. Tá? Em questões específicas, eu não lembro de já ter visto. Talvez nas questões, nas redações que não sejam específicas por área, sim, pode ter. Mas aí é redação do Enem, né? Você vai ter que atender esses critérios subjetivos, né? É muito difícil no espelho de correção. Ele pode. Ele vai olhar muito mais para a estrutura, mais para a questão de gramática. E aí é uma questão importante. Se você tem um texto que está numa estrutura bacana, ele tem coerência, tem coesão entre os parágrafos, é um texto que muito provavelmente ele vai ganhar uma nota alta só por isso. Você pode falar a abobrinha que você quiser.
ele recebe muitas vezes uma nota alta só por ter um aspecto de redação bonito. E bonito eu digo, está bem coeso, tem a divisão de parágrafo, tem linhas divididas. Então, essa questão do recurso de discursiva, eu acredito que ela é um recurso mais complexo, mas não é impossível de fazer, tá? Então, existe uma chance real de aumento de nota com recurso discursivo? Muita. Muita, 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 muita. Eu acho que essa é a fase que a gente mais ganha pontos. Porque o recurso de discursivo é a forma mais concreta de você ganhar pontos ou de reafirmar uma posição de forma individual. Porque aqui você está recorrendo à sua nota, tá? Você não tem como perder nota aqui, você só tem como ganhar. E para a questão objetiva, você já estava fazendo um recurso mais geral, todo mundo fez a mesma prova. Aqui não, aqui só você fez essa redação. Então, mesmo que você tirou um notão, tenta entrar com um recurso, uma besteira, uma vírgula, sabe? Eu acho que vale muito a pena. Então, eu trouxe aqui o exemplo que eu ganhei 12 posições pós-recurso de discursiva no ITEP. Eu tive alguns alunos também que ganharam. Teve uma aluna que subiu 9 posições, ganhou mais de 2 pontos. Acho que foi essa aluna de Pernambuco. E eu tive uma aluna de Goiás que ganhou meio ponto na elaboração crítica. E a gente entrou com um recurso contra um desconto que ela teve em gramática e a gente zerou os erros de ortografia dela. Então, isso conta bastante, porque no final das contas, meio ponto é muita coisa, gente, para um concurso. Se você já chegou nessa fase assim de questão discursiva, já passou da prova objetiva, você sabe que cada ponto conta muito, 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 muito. Então, esses pontos de questão discursiva, eles são muito importantes. Vocês não podem de jeito nenhum negligenciar eles. Então, quando o aluno ele decide procurar um auxílio, como é que eu vou avaliar que profissional vai ser efetivo nessa ajuda? A gente tem muita gente, a gente tem muita gente que se aproveita das pessoas que estão precisando, das pessoas que estão necessitadas. E quando a gente está falando de recurso de redação, muita gente entra em desespero, né? E tem muita gente que se favorece disso de uma forma negativa. Então, para você evitar cair em golpe, essas coisas, procura sempre uma referência, procura sempre uma indicação de quem você está fazendo o recurso. Eu tive uma aluna esses dias, eu não abri recurso para PF. Às vezes vem um aluno ou outro que me pergunta, e aí ela me falou assim, desesperada: ai, paguei um recurso para uma pessoa, mas não sei se vai dar certo, não sei o que, não sei o que, ai, não senti confiança. E eu fiquei tipo assim, cara, eu fiquei com pena, real, porque eu me coloquei no lugar dela. Ela tirou uma nota muito boa e eu fiquei assim, poxa, se fosse eu nessa situação, né? Imagina, você tá ali dando o seu futuro para alguém fazer um recurso. E é basicamente isso que quem confia em alguém para fazer um recurso está fazendo. Então, sempre que você achar uma pessoa para fazer recurso, procura uma referência, pede uma indicação. Vocês são alunos do mapa, pede indicação para a Leilane, pede indicação no grupo. Ah, alguém já fez recurso com essa pessoa? Ah, Leilane, quem que você acha que faz recurso legal? Bota o nome da pessoa no Google. Gente, esses dias tinha um número me ligando incessantemente. Eu descobri que era um pessoal do DF que dá golpe fingindo que é a central do Banco do Brasil. Eu só botei o número no Google, não fiz nenhum tipo de investigação pericial criminal, eu só botei no Google. Então, o Google é seu amigo também, tá? E uma dica que eu tenho é priorize profissionais que já têm experiência com recurso para prova de perito criminal. Tem bastante gente que faz recurso para esse tipo de prova, pessoas que já são peritas.
E eu acho que são pessoas que já têm uma malícia desse tipo de prova, já conhecem. É uma opção priorizar esse tipo de profissional, mas também não é a única opção, tá? A única exceção a essa regra é se você só teve erro de gramática e estrutura. Ah, você percebeu que só o problema da sua prova foi português, essencialmente. Vale a pena você procurar um professor de português. De verdade. Porque aí você avalia, né? A maioria das pessoas sérias que fazem recurso, elas primeiro avaliam a possibilidade de recurso. E aí elas te falam, olha, dá pra gente entrar com recurso. Pronto, a gente manda. E aí você aceita ou não ela fazer o recurso. Muitas vezes, se ela virar pra você e falar, ó, eu vi esses dias uma que fazia assim. Ela avaliava a possibilidade de recurso. E te mandava e fazia assim, olha, você pode recorrer nisso, nisso e nisso. Pronto. Isso também pra... já é uma grande ajuda para você montar o seu recurso, se você não tiver como. E eu encerro aqui, gente. Eu espero ter falado de forma geral, mas também de uma forma que vocês tenham aproveitado sobre como fazer um recurso bacana, como se ajudarem na hora de fazer recurso e entender que fazer recurso também faz parte de fazer prova. E fazer prova também faz parte de fazer recurso, tá? Eu trago aqui meu Instagram, quem quiser me seguir lá. Não tenho postado muito, mas ele está aqui. E quem quiser falar comigo pode mandar mensagem lá, que apesar de não postar, eu vejo. E a minha apostila de farmacologia e toxicologia, para quem ainda não conhece, aqui com o pessoal do mapa. Tá aí o QR Code. Quem quiser dúvidas, quiser discutir, quiser reclamar, quiser falar assim, ah, Nayá, você não falou disso, pode falar, agora é o momento. Estou aqui disponível para vocês. Aproveitem. Obrigada a você, Tamiles. Bom que você gostou. Ah, Jaqueline, que bom que você percebeu que fazer recurso é importante. Obrigada, pessoal. Bom, se vocês não tiverem dúvida agora, podem me mandar no meu Instagram, tá? Não tem problema não, posso responder depois também. Bom, acho que não temos mais dúvidas. Quem perdeu alguma parte da mentoria, depois pode assistir a gravação, a gente avisa amanhã quando for disponibilizada. E com certeza vocês vão usar esse conteúdo nas próximas provas. É impossível uma prova de perito, né? Pensando nas banquinhas mequetrefe que fazem as provas de perito, impossível ter uma prova de perito que não tenha questões para recurso. Então, certamente vocês vão usar bastante esse conteúdo. E agradeço muito, Nayá, pelas recomendações, instruções. Nem eu sabia tanto, assim, tantas possibilidades sobre recursos. Esse é o tipo de conteúdo que eu gostaria muito de ter tido quando eu estava para concursos. Então, aproveitem a oportunidade e Com usem, certeza. apliquem, que certamente, como ela falou desde o início, recurso é coisa de candidato competitivo, e é isso que vocês são. Vocês não são fuleiras, vocês estão no mapa. Então, façam uso, porque é uma etapa extraoficial da prova. É uma etapa que não está no edital, está no edital, né, sobre recursos, mas que as pessoas às vezes acham que não vai dar em nada, ou nem sabem que tem essa possibilidade, e agora vocês sabem, e se tiverem certa malícia, não no sentido de inventar coisa, porque isso óbvio que vocês não vão fazer, mas malícia de tentar, né, ir lá, aplicar e fazer uma boa fundamentação, certamente vocês podem se beneficiar disso. E mesmo quem acha que eu fui mal na prova, não vou ter chances, vai lá, vai fazer recurso também para treino para as próximas provas, que pode não dar certo nessa, mas pelo menos já sabe como fazer, já fica bom em fazer recursos, e daqui a alguns meses, nas próximas provas, vai vir muito a calhar essa habilidade. Com certeza. Então, Leilane, eu vou te mandar esses slides e aí você pode mandar para os meninos, tá bom? Acho que é um certo. material legal de
revisão. Perfeito. A gente coloca junto com a gravação da mentoria. Beleza. Então, acho que era isso. Muito obrigada, pessoal. A gente sabe como tá difícil em pós-digital comparecendo as coisas ao vivo, então muito obrigada a quem fez esse esforcinho. Com E muitíssimo certeza. obrigada, Nayá, que depois de horas de plantão topou ainda dar a mentoria, então muito obrigada. É Excelente nóis. aula. Obrigada, E Leilane. Sempre um prazer estar aqui com vocês. então é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite para vocês e bora que a semana está só começando. Até Beijo, mais. obrigado, pessoal. Tchau, Beijo. tchau.